Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E hoje nós vamos falar sobre isso. E glória. Confiar somente em Deus. Amém. Não é? Nós temos aqui o Salmo 40. Esse salmo é muito bonito. Davi nos alerta aqui sobre várias coisas, né? Eu acho que é um salmo assim para você meditar nele, né? Em momentos assim difíceis e momentos bons também, né? Para reforçar e renovar as tuas forças. Ele fala assim do versículo 1 ao 4. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado, que quer dizer feliz, o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então nós vemos aqui a questão de realmente esperar com paciência no Senhor. E você vai vendo assim no caminhar do Salmo que esse esperar dele, né, ele coloca assim como uma questão de afinidade do Senhor inclinar o ouvido para ele. É como se Deus colocasse para ele, olha, eu estou te ouvindo aqui agora, eu estou à sua disposição, né? Fala que eu sou todo ouvido, não é? Estou à vontade aqui para te ouvir. Então, muitas vezes o Senhor, ele se coloca à nossa disposição, né? Porque ele é soberano, ele é onisciente, onipresente, né? Então, o rei Davi sabia o que era sofrer. Ele conhecia, sobretudo, a dor causada por suas próprias ações. Mas ele também sabia a quem podia recorrer nas horas de tribulação. Ele sabia que Deus sempre permaneceria fiel a si mesmo e à sua natureza santa, mesmo quando agiu infielmente. Davi cria no momento certo. Deus o livraria do desespero. Ele conhecia a liberdade e a segurança que são frutos de confiar tão somente em Deus como seu libertador. Davi estava longe de ser um homem perfeito, mas entendeu algo que todos aqueles que temem a Deus precisam compreender. Quando os momentos de tribulação chegam, mesmo aqueles que nós mesmos causamos em nossa vida, devemos. Eu vou deixar você no devemos aí, porque depois nós vamos falar sobre... Devemos 2 pontos. 2 pontos, né? Então aguarde aí, né? Não fique ansioso que nós vamos falar. E você pode participar conosco, né? Interagir através do nosso WhatsApp, que é o 984029756. Então você digita a sua mensagem, envia para a gente aqui, a gente vai tentar, dentro do nosso tempo, né? A gente vai poder responder a sua pergunta, a sua participação, ou mesmo um pedido de oração. Você está vivendo situações, você entende que precisa de um apoio, de um suporte, então nós estamos aqui para poder orar e também abençoar a sua vida e apresentar diante de Deus a sua necessidade, não é? Então, está aí aberto, você pode interagir conosco a partir de agora, tá bom? Uma coisa que me chamou a atenção na hora que o Guerra estava lendo o comentário é com relação a Deus se inclinar para ouvir. E aí, aquilo, né? Fala e eu estou ouvindo. Estou ouvindo, com certeza. Eu lembrei da relação quando Deus chama Samuel, e Samuel, ainda quando criança, ele disse, fala, Senhor, né? Orientado por Eli, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Agora, nós, nessa relação, nós temos o outro lado, não é? Quando Deus vira para a gente e fala assim, fala, meu servo, que o teu Deus te ouve.
Isso é tremendo, Não é? né? Então, é uma Isso coisa... é muito profundo. Exatamente. Lógico. Essa certeza Demais. e essa convicção de que eu posso falar, que o meu Deus tá ouvindo. inclina para me ouvir. Isso é algo que não tem como medir, isso não tem como pagar. É algo extremamente relevante na nossa vida e na nossa comunhão e no nosso relacionamento com Deus. Saber que nós temos um Deus todo-poderoso, onipotente, um Deus grandioso, tremendo, que se inclina para nos ouvir. Amém. Não é? Oh, Então, isso é algo que realmente faz toda a diferença no naquilo que nós realmente acreditamos. Quantas pessoas acreditam em um Deus que não pode ouvir? Quantas pessoas acreditam em um Deus que não pode nem sequer se inclinar, quanto mais ouvir? Por isso que eu falei que esse salmo é um salmo de reflexão. Sim. Porque muitas vezes as pessoas lêem o salmo, mas não vê a profundidade que ele tem em termos de Deus, né, direcionar a pessoa dessa forma. É verdade, Não é? algo Muito realmente profundo, tremendo e maravilhoso que a gente pode ter continuamente, todos os dias, não é? Com certeza. Nessa nossa relação com esse Deus Todo-Poderoso, né? Louvado seja Deus por isso. Então vamos aqui agora nos 2 pontos, né? Nos devemos? Nos devemos. Vamos nos pontos. Então nós devemos o quê? Você deve estar perguntando aí, se questionando, né? Nós devemos recorrer a Deus. Eu acho que isso é tremendo. Nós devemos o quê? Recorrer a Deus. Agora, recorrer o quê? Não é? O que nós devemos recorrer? Eu vou falar com você, eu tenho uma pessoa que vai te responder isso aqui. É, pastor Rogerinho. Joga peteca. Não é correr de Deus, é correr para Deus. Isso. E aí, o recorrer, você pode correr para Deus mais de uma vez. E olha, é uma coisa interessante quando as pessoas às vezes dizem que não querem incomodar Deus. Isso é uma visão pequena demais de Deus. Deus não se incomoda quando nós o buscamos ou quando nós corremos até a Ele. Então, eu pensar, né, e me comportar de uma maneira de que eu estou incomodando Deus, de que eu estou cansando Deus, de que eu não devo. Rogerinho, só um parênteses. Uma vez falando com uma pessoa, eu falei assim, olha, mas por que você não apresenta isso a Deus? Eu vou estar incomodando Deus? Ele está preocupado com o universo? Vai se preocupar com, sabe, uma necessidadezinha boba que eu estou tendo aqui? De jeito nenhum. Essa é a mentalidade. Pois é. Aí, não só, Rogério, isso não reflete só uma visão de desvalor da própria pessoa, Exatamente. como uma visão de potencialidade em Deus. Né? Na realidade, Deus ele vai cuidar das questões macros, mas ele também cuida das questões micro. Deus, ele se importa com aquilo que está acontecendo lá na sede da ONU em Nova York, sim, mas ele também se importa com aquilo que está acontecendo agora na sua casa, aonde você está sentado, na sua sala ou na sua cozinha, agora. Para Deus, isso não faz a menor diferença, porque ele governa todas as coisas. Então nós podemos recorrer a Deus quantas vezes for necessário, quantas vezes tivermos desejo de fazê-lo e quantas vezes passarmos por uma situação onde nós precisamos não somente da intervenção dele, mas também do auxílio e da revelação dele. Então, Deus não pode e não vai estar limitado, ele não vai estar... Aí agora eu lembrei de uma outra situação
lá do Monte Carmelo, quando Elias começa a tirar, né, uma casquinha dos profetas de Baal, né? Quem sabe ele está dormindo ou está muito ocupado fazendo alguma coisa e que não ouve vocês. O nosso Deus não é assim. Não dormita o guarda de Israel. Com certeza. Ele não dorme, ele não descansa. O Senhor Jesus diz que o Pai trabalha o tempo todo e ele está sempre pronto. E isso realmente é algo que nós precisamos acreditar e viver essa verdade, né? Então, quando eu penso, aí voltando, né? Eu não vou incomodar Deus com isso que é muito pequeno, ou eu estou me desmerecendo muito e achando que Deus não pode vir trabalhar em função daquilo, ou eu estou achando que aquilo é algo que Deus não se importa, né? No sentido de que Deus vai ficar incomodado, né? Então Deus não se incomoda, Deus não se cansa, Ele vai realmente se inclinar e ouvir, né? Outra coisa aqui é a questão da esperança. Ele fala assim, esperei pacientemente no Senhor. Então nós temos aqui, esperar para o seu auxílio. Muitas vezes, esse esperar aí, a pessoa está num período de desespero. Aí a pessoa chega e fala assim, espera no Senhor. Né? Não é tão fácil isso, não. Sim. Né? Esse contexto aí não é tão fácil, não. Você entendeu? Então vai assim, espera no Senhor. E Davi fala assim, esperei com paciência no Senhor. E nós temos aqui, né, esperar e ter paciência. Né? Nós temos esses dois aqui. Eu posso esperar e não ter paciência. E eu posso esperar e ter paciência. Eu vou esperar, é a mesma coisa de eu colocar no cantinho e falar, vou deixar aqui, vou fazer as minhas outras coisas e a hora que eu voltar aqui já está pronto, porque Deus veio aqui e fez isso aqui e deixou isso pronto. É fácil isso? Você sabe o que você faz? Muitas pessoas fazem. Coloca no canto, amarra a cordinha e sai puxando. É verdade. Não fica lá no canto, não. A hora que ele olha, está atrás dele. Você entendeu? O esperar, você deixar no canto ali e deixar, sabe, sair para fazer as outras coisas e saber que Deus está cuidando daquilo ali. Isso sim, é esperar com paciência. Esperar com desespero é você sair arrastando aquilo ali. Você fala assim, estou esperando, mas a coisa está colada em você ainda. Então nós vamos ver essa diferença aqui, não é? E você já sabe quem, né? Duas coisas que são importantes quando a gente recorre ao Senhor. A primeira delas é, eu recorri ao Senhor e creio que o Senhor ouviu a minha oração. Sim. Ele ouviu o meu clamor e eu creio que Ele pode agir em meu favor. Sim. Então eu vou esperar pelo seu auxílio, eu vou esperar pelo seu agir. Isso não quer dizer que eu não tenha que voltar outras vezes com o mesmo assunto diante do Senhor. Sim, com certeza. Eu posso. Com Enquanto certeza. eu espero, eu continuo clamando. A menos lógico. que você já tenha uma palavra rema específica do Senhor, quando o Senhor te disser, não precise mais me clamar a respeito disso. Que é uma resposta. É lógico, com certeza. Né? Eu já estou agindo ou aguarde pelo meu auxílio. Esperar não quer dizer que você vai deixar de orar. Não, Lógico por que não. isso que o tópico primeiro é Isso mesmo, com certeza. Aí então, vem eu vou mais de uma vez diante do Senhor. Pode acontecer de eu ir Pode. uma única vez e entender que eu não preciso ir mais. Sim. Ok? Eu vou receber a palavra de que eu posso esperar pelo auxílio do Senhor. Eu creio que o Senhor já ouviu Amém. a minha petição. Creio que o Senhor vai vir em meu auxílio e aí eu vou aguardar pelo auxílio do Senhor.
aí eu começo a exercitar a minha fé. Com Né? certeza. Eu começo isso mesmo. a realmente esperar no Senhor. Agora, a questão da paciência, o ter paciência, Isso aí. aí é uma situação que ele não tem muito a ver com Deus, ele tem muito mais a ver comigo. Comigo, isso mesmo. Né? Mais com a pessoa do Mais que com Deus. conosco do que com Deus. Porque se eu estou crendo que o Senhor já veio em meu auxílio, tá certo? Eu não preciso andar ansioso com coisa alguma. É aquilo que Paulo diz na carta aos Filipenses. Não andeis ansioso por coisa alguma, perto está o Senhor. Isto é, o Senhor já se inclinou para te ouvir. Ele está perto de você. Ele já veio em seu auxílio. Então, ele já está perto de você. Então, não precise andar ansioso com coisa alguma, porque o Senhor está perto de você. Né? Então, ter paciência, isso é importante. Por que a paciência é importante? Para quem espera no Senhor. Porque eu posso clamar ao Senhor, saber que o Senhor está vindo em meu auxílio e fazer as coisas com as minhas próprias mãos. Não esperar e, por não ter paciência, atropelar. Aí é que vem e fazer aquilo. essa questão de atropelar aí. Não é? Isso atropelar Deus. É isso mesmo. É desse jeito. Eu clamo, sei que Ele está vindo em meu auxílio, mas eu não dou conta de ficar esperando pacientemente no Senhor, e aí eu saio fazendo as coisas do meu jeito, do meu modo, e saio atropelando tudo, e aí depois quero que dê certo. Mas pode Guerra, nós temos aqui várias participações, eu queria, para a gente poder... olá, paz. Olá, pastores. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja louvado. Sou Manuel, sou de Rondônia, na cidade de Guajará-Mirim. Peço a vocês que orem por mim, porque passei muito tempo afastado do nosso Redentor. Mas o Senhor me levantou e está me levando ao seu santo lugar. Né? Peço a vocês que orem por mim nesse sentido. Eu escrevi uma coisinha aqui, mas não deu para entender, mas eu pedi de oração. Joia, viu, Manuel? Nós vamos orar por você aqui no final do programa. Graças a Deus, se você voltou para os caminhos do Senhor, essa é a melhor decisão que você fez, né? E possa ficar firme nessa caminhada. Graça e paz, esse programa é uma bênção, DDD 79, também está aqui nos assistindo. A paz do Senhor, pastores. Eu tenho um bebê e às vezes eu acho que ele vê alguma coisa. É possível isso? Não deu para entender muito. A paz do Senhor, pastor. Eu tenho um bebê e às vezes eu acho que ele vê alguma coisa. É possível. Acho que eu entendi. Você entendeu? Sou de Belo Horizonte. Então, se o pastor Rogério entendeu, está na benção. Então, Tá bom. É possível sim. Né? Desde cedo, algumas pessoas podem ter uma visão aberta ou uma visão do mundo espiritual. Entendi A agora. criança, ela é extremamente sensível e ele pode perceber a dimensão espiritual de uma maneira muito mais rápida do que muitas vezes o adulto. Nós temos a dificuldade de, quando enxergamos, ainda racionalizar aquilo que enxergamos. A criança, ela não tem essas habilidades, né, ou essa dificuldade de ter que racionalizar primeiro, mas isso pode acontecer sim. O que nós recomendamos, normalmente, quando você perceber que isso está perturbando a criança, é pedir ao Senhor que esse dom ou essa habilidade que o Espírito está dando a essa criança seja momentaneamente
paralisada até que ele tenha condição de lidar com o dom. Se o que ele está enxergando é mostrado pelo Senhor. Mas ele também pode perceber uma interferência maligna por causa da sua percepção. Ele não tem a proteção natural que a nossa mente estabelece. Então, nesse caso, você se coloca nessa posição e repreende essa influência. Se essa percepção que você está vendo é uma percepção que tem trazido inquietação e que poderia ser uma interferência maligna. Eu penso que deu para entender quais são os dois caminhos, né? Nós temos aqui uma questão interessante. Talvez você está vendo todo esse contexto aqui e você pode estar se questionando aí. Mas se eu buscar e não acontecer, se eu esperar e não acontecer, eu quero colocar aqui esse tópico aqui para você ficar tranquilo. Falar assim, crer, tá? Isso aí também a fé tem que ser acionada. Que ele nunca nos desapontará. Então, né, a Bíblia ela nos dá toda essa segurança, né? Por isso que o salmista declara, né, que a questão da confiança dele no Senhor, em buscar o Senhor. Não é? Então a gente vê que o Senhor nunca vai nos desapontar. Então você fica tranquilo que se você reivindicar aquilo que está dentro dos preceitos e da promessa do Senhor, vai acontecer na sua vida. Muitas vezes nós é que atrapalhamos dessas bênçãos chegar na nossa vida e não o Senhor. Talvez o Senhor libera, mas a gente vai lá e atrapalha isso. Como diz o pastor Rogerinho aqui, a gente atropela, não é? Nós vamos atropelar, mas Deus não nos desaponta. É interessante, Guerra, quando você falou a respeito desse desapontar, eu lembrei de uma senhora na escola de restauração, quando eu estava dando aula, a última aula que eu dei na escola, e falando a respeito do processo de cura, fazendo introdução à cura na escola de restauração que a gente tem no ministério. E no finalzinho da aula, falando sobre a importância da cura, como a pessoa, né, pode viver essa cura, essa senhora chorando, ela virou e perguntou: por que às vezes a cura demora tanto? Então, é exatamente esse ponto. Na hora que você falou, ele não nos desapontará, eu vi o rosto daquela senhora chorando e falando, por que a cura demora tanto? Olha, ela pode demorar na nossa visão, mas ela virá e não tardará, assim diz o Senhor. Ela virá e não tardará. Quando nós esperamos no Senhor, no agir do Senhor, e desenvolvemos paciência, né? Porque paciência precisa ser desenvolvida, desenvolvida. Né? Paulo... E como? Trabalhada e desenvolvida. Porque Paulo dá um caminho, né, para a paciência. Sim. Então, primeiro vem a tribulação, depois a perseverança, por último a paciência. Então, essa paciência, ela vai ser gerada pela perseverança e a perseverança na tribulação. Sim. Então, essa parte, todo mundo quer fingir que é canguru, né? Finge que é canguru e pula. Né? Aí que está o problema. Inclusive, muita gente vira e fala, Senhor, me dê paciência. Mas o Senhor está te dando. A tribulação já está aí diante de você. Ele já está gerando em você a paciência. Com certeza. Essa é uma situação que nós precisamos nos agarrar a ela. O Senhor não vai nos desapontar. Se nós temos a consciência de que estamos feridos e clamamos o Senhor no tempo certo, vai gerar em nós a cura, porque foi para essa cura que Jesus morreu na cruz. Amém. Né? Nós temos aqui a participação, boa tarde, bom dia, gostaria de pedir uma oração para o meu avô que está em um estado muito grave na UTI, de Conselheiro Lafayette. Nós vamos orar, viu? Vamos pedir para que Deus possa intervir
na vida do seu avô. Vocês são uma bênção na minha vida. Muito obrigado por esse programa aqui de Belo Horizonte. Obrigado por você que tem nos assistido, nos acompanhado. Temos uma outra participação aqui. Estou muito feliz com a Rede Super. Ela tem sido uma bênção na vida da minha família. Continuem orando pela minha casa. É o irmão Cláudio. É do Rio de Janeiro. Que Deus os abençoe. Muito obrigado, viu, meu irmão? Obrigado pela sua participação, ter nos acompanhado. E graças a Deus, Deus está nos usando na sua vida. Pai do Senhor, eu gostaria de pedir oração pela minha irmã, que se chama Fabiana, e pela família dela, para que eles possam ter uma experiência de salvação. Não é? Esses dias eles estão cansados, com desejo de sumir. Então eu fiz uma leitura com ela de uma passagem de Mateus 11, mas ainda peço que ore por ela. Muito obrigado. Nós vamos orar vivo aqui no nosso programa. Mais um pedido de oração. Paz do Senhor, sou Fabiana. Preciso de oração na vida sentimental. Moro em Minas Gerais, sou separada há 6 anos e nada dá certo na minha vida sentimental. Por favor, orem por mim, preciso muito. Nós vamos fazer isso. Nós temos aqui, quando nós falamos que crer que Ele nunca nos desapontará, aí vem lembrar das verdades acerca de Deus. Não é? Muitas vezes as pessoas me procuram na área de cura. Eu pergunto assim, você já leu a Bíblia toda? Não é? Porque muitas vezes a pessoa não tem conhecimento da palavra de Deus, as promessas, aquilo que Deus tem, né? Aquilo que o Senhor levou. A Bíblia é cristocêntrica, a pessoa tem que ter essa visão. E muitas vezes ela fala assim, o que eu vou reivindicar se ela não tem conhecimento bíblico para se alicerçar? Então nós temos que lembrar as verdades acerca das coisas de Deus. O que Deus tem para mim? Quais são as promessas de Deus para a minha vida? O que eu tenho que fazer para alcançar essas promessas? Eu tenho que ter visão disso. Eu tenho que saber até como que eu vou orar, como que eu vou buscar, né? Então, eu tenho que ter discernimento, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. É interessante quando a gente começa a olhar isso no sentido prático, né? É muito fácil eu chegar e virar, eu confio no Guerra, mas eu conheço Guerra, eu tenho uma convivência com Guerra, né? Quase 20 anos que a gente se conhece, 20 anos. Já temos uma caminhada, uma história de vida, né? Então, é muito fácil eu chegar e virar e falar assim, eu confio no Guerra, ou eu sei que o Guerra não faria isso, ou eu sei que o Guerra pode fazer isso. Por quê? Porque há um conhecimento, há um relacionamento, né? É a mesma coisa quando nós pensamos na nossa relação com Deus e trazemos essa confiança para Deus. Eu preciso conhecer Deus, eu preciso saber quem Deus é, senão eu não consigo confiar em Deus. Como é que eu vou confiar se eu não conheço? Não é? Então, isso é uma coisa extremamente importante e que é a sustentação para essa confiança. Se eu confio em Deus, é porque eu sei que Deus é capaz de. Isto é, o conhecimento que eu já tenho de Deus, ele sustenta a minha confiança nele. Então, é importante eu saber quem é Deus, saber como que Deus age, saber qual o desejo de Deus, quais são os princípios de Deus, qual o propósito de Deus. Quando o Senhor Jesus diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. É exatamente esse princípio. Por que as ovelhas conhecem a voz dele, que é a voz do pastor? Porque elas têm relacionamento com o pastor. Elas conhecem o pastor, a ponto de distinguir a voz do pastor. Sim. Não é? Então, essa situação gera confiança nas ovelhas. Quando o pastor chama,
elas vão, porque conhecem a voz do Sim, pastor. com certeza. Sabe que é o pastor que está chamando, porque já tem isso registrado, né? E é assim que nós devemos nos comportar diante dessa relação com Deus. Conhecer Deus, saber quem Ele é, como Ele age, o que Ele quer, quais são os seus princípios. Então, isso é extremamente importante para que eu confie. Esse negócio de voz é interessante. Uma vez eu liguei para a casa de um senhor, que ele era uma ovelha minha, e o menino dele de 3 anos atendeu o telefone. Aí eu falei, alô, seu pai está aí? Ele falou, pai, é o pastor Guerra. Aí conheci a voz. A voz. Mas a tua voz é muito difícil. Não saber que é você, né? Eu não identifiquei o menino de 3 anos. Ele identificou, rapaz, achei interessante, né? Porque, então, você está falando de voz, eu lembrei disso aqui, e realmente a gente tem que, né, conhecer a voz realmente, né? Saber distinguir a voz de Deus. Sim. E quando o Senhor está falando conosco, não é? Nós temos aqui proclamar a todos os seus grandes feitos, não é? Então, nós temos que levar às pessoas aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Proclamar a todos os grandes feitos, não é? Eu sou um porta-voz de Deus. Nós somos porta-voz de Deus. Então, muitas vezes eu tenho que levar o conhecimento para aquelas pessoas. Eu conheço um senhor que ele aprendeu a ler na Bíblia. E ele só sabe ler a Bíblia. Ele não lê outras coisas. Aprendeu a ler e ele só sabe ler a Bíblia. Aí para você ver, interessante, né? Incrível. E ele chegava e lia a Bíblia para as pessoas. Mas ele era analfabeto, não é? Mas ele aprendeu a ler a Bíblia. Incrível. E ele passava aquilo. Então, né, o que ele está fazendo aqui? Proclamando aquilo que Deus colocou na vida dele. Que ele aprendeu a ler a palavra do Senhor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.